Oi, meu nome é Raíssa e esse é o Literatura. Inicialmente eu quero avisar que agora nós temos um tripé e um microfone, que eu não configurei e nem testei ainda. Tudo isso é por conta do meu melhor amigo e muito obrigada, amor, por investir em mim e respeitar o meu hobby. Amo você. Hoje eu vou falar sobre um assunto que foi o tema do primeiro vídeo do canal. Se você não viu, eu vou deixar aqui no card. Mas o primeiro vídeo do canal foi fazendo um unboxing com todos os presentes que eu ganhei no meu aniversário. Graças a isso, eu tô vindo aqui falar que não foi só isso que eu ganhei no meu aniversário. No meu aniversário também, eu visitei o paraíso pra quem é linguista, pra quem estuda letras e é falante do idioma português. Ou seja, eu visitei o Museu da Língua Portuguesa. Oi, gente, eu saí há pouco da sala de vídeo que tem aqui, ela é bem ali, depois daquela parte de luz. E foi uma apresentação linda. A questão colocaram sobre a baleia e eu chorei horrores, mas é muito legal. Se você gosta dessas coisas de línguas, vai fazer super sentido pra você, vai explicar muito sobre isso da fala. Eles colocam diversas obras poéticas. Quando chegar em casa eu vou fazer um resuminho sobre o que apareceu, mas basicamente é algo sensacional. E é isso, continuarei. Eu cheguei a pesquisar alguns vídeos antes de ir, eu fui em outubro, né? Ele reabriu depois do incêndio acidental. Tipo, é acidental, mas acontece, todo ano tem algum museu que queima, então assim, não é acidente, é projeto. Mas voltando ao assunto do museu, eu até pesquisei alguns vídeos falando sobre, só que eu não encontrei nada que realmente mostrasse as atrações. E por conta disso eu filmei um pouco de lá, anotei tudo pra contar tudo pra vocês. Aliás, muitos dos vídeos que eu vou mostrar aqui, eu postei nos meus stories lá no Instagram. Então me siga lá nas redes sociais, @Literatura, tanto no TikTok, quanto no Twitter, quanto no Instagram, ok? Ok. Vale um aviso, se você não é de São Paulo, o museu fica na estação da Sé. É um lugar um pouquinho perigoso, então caso você possa ir acompanhado, vá. E evite ficar andando com o celular na mão, carteira ou coisas de valor. Lá tem muito assalto e tem muito furto. Eu mesma, quando eu tava saindo, eu vi um cara ser furtado. Então tomem cuidado com relação a isso. Fica aí o aviso. Para vocês poderem entrar no museu, é necessário que vocês comprem um ingresso. Eu vou deixar o link na descrição porque tem muita gente que tem o direito à gratuidade ou à meia entrada. Então, entra no link, dá uma bisoiada, vê se você faz parte dessa gente. Mas mesmo assim, caso você não tenha essa possibilidade, vá aos sábados. Aos sábados, você tem o direito à gratuidade do ingresso. Eles fazem todo sábado lá, você pode ir de boa, de grátis. A questão é que os ingressos acabam muito rápido, então eu recomendo que você tente fazer a reserva do seu ingresso online. É possível fazer a compra do ingresso tanto na bilheteria quanto pelo link. Assim que você chega na entrada, eles vão pedir o seu ingresso. O meu, por exemplo, era digital, então eles leram o QR Code através do meu celular e eles vão te direcionar a um elevador. Eles me mandaram já direto pro segundo andar. O museu é constituído por 3 andares. E o porquê que eles me mandaram pro segundo? No primeiro andar ocorrem exposições temporárias, então por conta disso, quando eu fui, não tinha nenhuma, então eles já me direcionaram ao segundo andar. O terceiro andar é utilizado para quando você tem que fazer algum evento. Como também não tinha nenhum, foi mandada pra parte fixa, né, do museu. É bom que eu vou falar sobre o que você vai encontrar no museu, independente da época que você for. O segundo andar é constituído por 2 alas ligadas por uma escada, tá? É o mesmo andar, só que tem uma escada separando eles. Então eu vou falar a primeira parte e a segunda parte. Na primeira parte, assim que eu saí do elevador, eu encontrei diversos totens e, foi uma felicidade estupenda, indescritível, ver que não tinha nenhum homem engravatado. Em todos os totens ficam pessoas falando a língua portuguesa. E sabe, tinha pessoa do interior, tinha pessoa com diversos tipos de sotaque, tinham pessoas de baixa renda, tinham pessoas representantes de movimentos sociais como LGBTQIA+, tinha gente falante de pajubá, tinha representantes indígenas, tinha pessoas ativistas dos movimentos raciais. Aliás, um dos totens tem crianças. É tão bom ver algum lugar que trate crianças como seres totais e não
quase humanos, sabe? Quase adultos. Então, assim, tinha muita gente como a gente, sabe? Era palpável ver que o português é falado por nós e não por qualquer pessoa que fica passando regra, porque não é assim que a língua funciona. Os totens antes possuíam fone de ouvido, mas graças à pandemia eles estão sem. Então, caso você tenha alguma limitação auditiva e não consegue ouvir em frequências mais baixas, eu recomendaria que você esperasse um pouquinho para dar um pulo lá. Talvez voltem os fones, acontece que os totens são muito perto uns dos outros e acaba ficando uma mistura que algumas vezes não dá para distinguir as coisas. Por mais que o áudio seja alto, nem eu que tenho uma audição muito boa consegui ouvir com totalidade. Depois da parte dos totens, você vai ter um enorme painel, uma escultura escrito Lute e você vai ter acesso a um cinema. Lá, através da voz de algumas pessoas incríveis, incluindo Arnaldo Antunes, você vai ter uma experiência surreal. Primeiro, passa um vídeo falando sobre a nossa capacidade de decodificação da língua, quantos fonemas nós falamos por segundo, como que nós entendemos a língua, qual é a nossa capacidade, como que a gente aprendeu a falar, o porquê que a gente fala e como o nosso cérebro processa a conversa, né, a comunicação. Tudo isso aparece. Depois disso, a tela do cinema se levanta, você entra numa sala com uma espécie de arquibancada e todas as paredes são projetadas com imagens que vão fazer menção a algum tipo de poema. Então, por exemplo, tinha o ovo na voz de Arnaldo Antunes e aí ficavam vários ovos descendo pelas paredes. Também falaram sobre a morte da baleia, teve Monteiro Lobato. Mas assim, tem tanta coisa que assim, é maravilhoso. Com certeza foi o ponto alto da exposição pra mim. Além dos totens, tinham alguns painéis que falavam sobre Libras, a língua brasileira de sinais. E eu achei super legal, alguns deles são interativos. E lá estava ele, o famigerado, o que todo mundo diz, pronome neutro. Sim, no Museu da Língua Portuguesa está lá, eternizado até o próximo incêndio, o pronome neutro. E eu, como linguista, nós temos a obrigatoriedade de sermos inclusivos e contemplarmos as variações linguísticas. E ver o pronome neutro foi algo tão emocionante, sabe? Algumas vezes quando você luta por algum grupo minorizado, é minorizado e não minoria, mas depois a gente entra nessa discussão. Foi tão bom ver o pronome neutro lá, porque ao contrário do que a gente tá acostumado, a gente não é forte o tempo todo quando a gente é ativista em alguma causa. Muito pelo contrário, a gente tem a sensação de que em alguns momentos, porque a gente leva tanta porrada, que a gente tá errado. Então, quando você pensa sobre isso, quando você começa a se sentir meio mal com esse tipo de coisa, ver que você não tá doido é algo muito bom. Então, ver todo mundo lá que era ativista ou que fazia parte de algum desses grupos, nossa, acalentou meu coração de um jeito que é indescritível. Descendo pra segunda ala, você vai ter uma espécie de floresta de sons, então vai ter diversos troncos, vamos colocar assim, com sons de alguma língua. Então vai ter pessoas cantando, pessoas falando receitas, pessoas conversando, contando uma história de diversas línguas. Gente, tem tanta língua que tem algumas que nem a família eu conheço. E foi super legal, porque tinha, por exemplo, inglês, alemão, tinha o português, mas não tinham só as europeias, que é o que geralmente a gente tem contato. A gente tem contato com variações linguísticas de origem europeia. E não era o caso, tinha de tudo que é lugar, sabe? Nossa, um ponto forte desse museu, com certeza, é a inclusão. Depois, há um painel mostrando a evolução da língua. E, é lindo, porque começa e aí a luzinha acende e vai correndo para as outras línguas, fazendo uma conexão. Então, começa no indo-europeu, se eu não me engano. Aí passa para outra, passa para outra, passa para outra, e o português. E, sabe, é incrível, porque você consegue ter uma ideia do quanto a gente evoluiu e o quanto a língua ainda vai evoluir. Daqui 100 anos, por exemplo, quem fala fluentemente português não vai mais conseguir ler ou se comunicar de maneira tão completa quanto agora, entende? Gente, se a câmera ficar bagunçando, é que a minha gatinha tá dormindo na mesa. E então vai balançar mesmo, e é isso, vocês só aceitem. Nesse andar tinha outro cinema e lá você consegue assistir sobre grupos específicos de palavras. Então, por exemplo, eu entrei e tava passando sobre comidas e aí eles começam a falar algumas poesias que falam sobre comidas e também tem coisas interativas. Lembra que eu disse que na outra parte do andar tem alguns painéis? Aqui também tem, mas não só isso. Há uma sala com 2 mesas e você junta sílabas
fazendo com que isso desencadeie alguma palavra. Então você escuta a voz do Marcelo Taz explicando sobre qual palavra você formou, como que ela surgiu e o que ela significa inicialmente. E depois o que se tornou depois. Sabe? Se você é uma pessoa que aprende de forma mais sinestésica, lá é um lugar, assim, extremamente educativo pra você. Nesse andar tem um painel imenso. Eu consegui ler tudo nem de perto, tem muita coisa. Eu vou voltar lá pra conseguir ler? É óbvio. Se você for lá, pega um dia inteiro e talvez você nem consiga assistir tudo, porque é muito conteúdo. Como eu gosto mais de sociolinguística, eu passei mais tempo no primeiro andar, vendo as variações linguísticas, contemplando os grupos falantes. Só que o segundo andar, vocês entenderam, a primeira ala. Só que a segunda ala também tem uma parte histórica da língua tão sensacional que, nossa, não tem como ficar de fora. Foi tão bom, ai. Não tem um close errado nesse museu. Nesse painel que eu tava falando, tem a carta de Pero Vaz de Caminhas, as influências da imigração que tivemos na língua, ou seja, tem a alemã, tem a japonesa, até tupi tava aparecendo, porque não dá pra falar de português brasileiro sem falar de tupi, né? Acaba aí, porra cima nenhuma, tem até rap, gente, porque querendo ou não, é a manifestação artística de um grupo. Então dá pra você entrar lá e colocar Racionais. Se eu não me engano, eu coloquei quando eu tava lá. Já no lado oposto da sala tem um painel imenso que fica passando algumas obras poéticas também e algumas imagens cinematográficas que acompanham. Então, por exemplo, tava aparecendo um poema que fala sobre onda, no sentido pra conseguir... Vocês viram a tremida, né? Dá tempo pra ela. Pronto. E aí forma uma onda com palavras escritas onda. Incrível, é incrível. Além desse, tem diversos painéis interativos com diversas palavras, né? Você arrasta a palavra e consegue ver sua origem. Então, por exemplo, tinha a parte de língua inglesa, tinha a parte de língua espanhola, palavras que nós temos no nosso dia a dia, que na verdade são de outras línguas e a gente não sabe. Por exemplo, sabe a palavra beleléu? Tipo, o cara foi pro beleléu? Então, é uma palavra de influência africana na nossa língua. E beleléu significa cemitério. Olha como faz sentido! Xoxota é outro exemplo. Também é influência da língua africana na nossa língua. Isso porque, língua africana, eu digo a matriz africana, tá? Isso significa porque xoxota, na verdade, significa clitóris. Tá ligado? Tipo, tá vendo como faz todo sentido quando a gente para pra pensar que, tipo, tá todo mundo junto, todo mundo... É uma família que todo mundo fala parecido, mas todo mundo fala diferente. É incrível. No final do andar, você encontra diversas telas interativas que vão falar sobre alguns grupos, e eu achei essa uma das partes mais legais do museu, porque eles têm um trabalho muito delicado em contemplar todos os grupos de falantes da língua portuguesa, mas lá eles davam muito espaço para conscientização de grupos marginalizados. Então você vai conseguir ver sobre grupos indígenas, sobre grupos que foram escravizados, sobre... Nossa, tinha tanta gente. É claro que também tinha influência portuguesa, tinha falando sobre famílias portuguesas, porque querendo ou não, isso também faz parte do nosso país, mas tinha um trabalho tão cuidadoso com relação a essa desconstrução social da língua, que assim... Se você faz parte desses grupos, ou sua família faz parte desses grupos, ou se você é ativista por esses grupos, vai acontecer, vai ter muita coisa que você vai conseguir tirar proveito, sabe? Um ponto que eu avalio sempre, principalmente quando eu vou em algum lugar que seja para eventos, é a acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida. E lá tem isso. Tem rampa, tem elevador, tem banheiro adaptado. Então, caso você tenha mobilidade reduzida ou vá com uma pessoa assim, pode ir despreocupado, porque tá perfeito. Tanto que no primeiro cinema que eu citei antes, onde ficam aparecendo as figuras, né, com aquelas projeções, tem uma parte já própria para você para a cadeira de rodas. Então tem espaço à vontade para todo mundo. Além dos totens em libras, há também algumas coisas em libras no aplicativo deles, vou deixar aqui na descrição. E também tem áudio guia, também tem o mapa caso você queira se programar. E no áudio guia não só
em português, mas também em espanhol e inglês. Bom, gente, acho que é isso. Caso possam, deem um pulo lá. O lugar tá maravilhoso, tá incrível. É o único museu do mundo que contempla essa língua maravilhosa, que tem palavras como chamego e cafuné. Então, por favor, vão lá. Façam parte da história de saber como você se comunica ou por que você se comunica e o porquê você se comunica desse jeitinho aí ou desse jeitinho aqui. Bom, gente, agora eu vou passar pra vocês alguns vídeos de lá, porque alguns eles precisam do áudio pra fazer sentido. Então vou colocar aí pra vocês e eu espero que vocês gostem. Xilofone, instrumento musical cuja palavra é composta por dois radicais. Xilon, que significa madeira, e está em várias outras palavras como xilogravura. E foné, que significa som, ruído, que também aparece telefone e microfone. Ai, que a minha vontade é de sair gritando, urrando, soltando tiro. Eu juro, meu Jesus, matando todo. Ai, eu matava todo mundo. Gente, isso daqui é uma das primeiras coisinhas que aparece quando a gente entra. A gente entra por aquele elevador ali, tá vendo? E aí, tá vendo? Tem aqui um textinho, deixa eu focar, focou. E aqui, ó, pra todo mundo que fica desmerecendo, todos, todas e todes. A língua é viva e é inclusiva. Não tem nada de errado nisso daqui. Quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com o meu sangue. O meu anel de manga, trago a quem mereça, usar eu vou ficar. Se vocês ouvirem esse batuque, é porque ali atrás tem um painel que fica tocando música e falando sobre coisas. Mas esse daqui foi o primeiro livro publicado no Brasil. Mano, olha que coisa sensacional! Tipo, eles fizeram várias coisas valorizando a ancestralidade, tipo, não só africana, como também a ancestralidade indígena e imigrante. Então tem muita coisa, tem um acervo gigantesco, tipo, o painel é enorme. Não só o painel, mas lá em cima também, como a gente mostrou nos outros videozinhos, tem muita coisa. E uma coisa que é legal é que tem essas coisinhas interativas. Então você pode colocar, por exemplo, aqui falar sobre imigração italiana, polonesa, árabe, japonesa, alemã. E aí você coloca aqui, por exemplo, vou colocar alemã. A história da vinda da minha família para o Brasil começou... Ó, gente, olha que legal. Por exemplo, esse daqui é português pelo mundo. E aí você vai pegar uma palavrinha daqui. Peguei sombreiro, arrasta até aqui embaixo, tá vendo? Coloca e vai aparecer o significado dela. Você avança aqui embaixo, opa. E aí você pode explorar mais palavras. E aí vai mostrando outras. E tem vários desses, tem tupinambá. Ali na frente tem povos indígenas, tem francês, inglês. Tem um monte de línguas que influenciaram a nossa língua, ou a própria nossa língua, como foi mudando conforme passou o tempo. E aí você simplesmente pega uma palavrinha. Vamos lá, ó. Peguei zanga, coloca aqui embaixo. Zanga. Viu que legal? Tipo, quando é em português e quando vai ter outra língua, ele tem esse som. Vou passar pro lado pra vocês verem. Aqui, ó. Passa pra cá. Zanga. Sou guerreira sular, eu sou. Sou guerreira sular, eu sou. Não venha mexer comigo, que é forte o meu tambor. Não venha mexer comigo, que é forte. Muito obrigada por ter assistido até o final. Não esquece do joinha, comenta, compartilha, siga nas redes sociais. E é isso, gente. Tchau!